Olá, sejam bem-vindos ao Workingcast. Eu sou a Joana. E eu sou a Elisamara. E esses são as histórias inspiradoras para empreendedores. E hoje nós estamos aqui, eu tenho uma honra de estar aqui com a nossa pastora, a minha pastora, a Silvana, que é mãe, que é empreendedora, que é pastora, que é psicóloga e também fez a faculdade de economia. Seja bem-vinda. Obrigada, né? Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, né? Vai ser uma alegria muito grande, né? Poder participar desse momento. Obrigada, pastora. A nossa conversa aqui, então, é muito tranquila. A gente vai falar sobre coisas da vida. Nós três que somos mães, então vai ser muito, muito enriquecedor, até mesmo para a gente plantar a sementinha em outras mães que estão em casa. A gente gostaria de perguntar para você como que foi essa trajetória, o que veio primeiro, se foi a maternidade, se foi esse seu chamado, né, para ao lado do seu esposo, estarem à frente da igreja, você sempre prestativa, voluntária, né, ou se foi a faculdade. Conta para nós um pouquinho como que foi essa sua trajetória de vida. Ok, vamos lá. Bom, eu sou a filha do meio de 5 meninas, né? Minha mãe teve 5 meninas e eu cresci, né, nesse meio, né, muito envolvido só com mulheres, né? Então a maternidade era algo muito que me chamava muito a atenção e desde criança eu já tinha esse desejo, eu quero ser mãe. E é interessante que eu sempre me imaginei mãe de meninas, porque eu convivi com meninas, eu não tive irmãos, né? Sim. Então eram só meninas e eu falava, eu acredito que eu terei só filhas meninas. E por incrível que pareça, eu tive apenas 2 meninos, né? Então foi algo muito interessante, assim, a gente cria, né, uma ideia de algo e vem totalmente diferente daquilo que a gente imaginou. Mas eu, aos 13 anos, eu comecei, né, a me desenvolver nessa parte profissional. Acredite, com 13 anos, eu estudava pela manhã, né, e à tarde eu já queria fazer algo diferente. Eu comecei cuidando de crianças, que era algo que eu amava. Né? Desde os 13 anos eu falava, eu era uma criança cuidando de outra. E eu lembro que uma mãezinha me confiou um bebezinho de 6 meses para eu cuidar. Né? E durante 3 a 4 anos, não me lembro exatamente, eu cuidei dessa criança, né? Foi ali dos 12,5 até os 16 anos, né? Cuidando de crianças. Né? E após isso, eu comecei, então, a trabalhar com carteira assinada. Né? Uhum. Eu já gostava muito, né, dessa questão, assim, de trabalhos artesanais, e eu comecei a trabalhar com bordados e fui contratada, né, numa empresa, hoje ela nem existe mais, né, uma empresa de noivas, e trabalhei ali por 10 anos, né, como bordadeira, né, Então, bordava vestido de noivas. Aí que entra a história que você comentou, amiga. Sim. Da pastora ser uma costureira, uma bordadeira de mão cheia. Sim. Sim, a minha mãe era costureira, né? E eu sempre envolvida, né? Com as questões, assim, artesanais, né? E aprendi com ela, né? A costurar. Nunca fui para um curso, né? E eu sempre brinco com as amigas, né? Eu costuro, mas pra mim. Assim, eu não sou profissional, né? Da costura. Mas parece. Porque olha, eu tava comentando com a Mara que teve um culto de mulheres que a pastora chegou com um look incrível, que todo mundo falou, nossa, é da Gucci, certeza, né? Aí todo mundo, nossa, pastora, que linda, da onde essa roupa que eu quero comprar também? E ela, não, menina, costurei rapidinho ontem à noite, tinha um tecido lá que eu achei lá no guarda-roupa, costurei rapidinho, todo mundo ficou assim, tipo... Não, deixa eu procurar aqui, que certeza tem uma etiquetinha da Prada aqui. Mas é algo, né, quando a gente tem um dom, né, Um dom. é algo incrível. As pessoas falam, mas como assim? Você nunca fez curso? Eu falei, não, eu via minha mãe costurando, como ela cortava, o que ela fazia. Minha mãe fez curso, né, ela era costureira profissional. Mas eu não, eu só de olhar, né, eu fui aprendendo. E quando ela faleceu, a máquina de costura dela ficou comigo. Olha que E aí eu falei, lindo. eu vou aprender. Né? E eu comecei, errei muito, perdi muitos cortes de tecido, mas eu insisti, né? E não só eu, mas todas as minhas irmãs costuram, né? Nós fomos desenvolvendo esse talento que é de família, né? Que Veio do cordão umbilical. Assim. Veio, eu tenho certeza que sim. E essa escolha pela profissão, pela psicologia, vem algo de uma trajetória, o que você sempre quis
atender, porque às vezes a gente fala assim, eu me dou melhor em exatas. Então, eu gosto de pessoas. Então, eu me sinto realizada quando eu consigo ouvir, às vezes, falar alguma coisa que toque aquela pessoa. Então, e esse é um dom. Então, Sim. tanto o chamado para pastorear, né? Sim. E a psicologia. Como que foi esse acontecimento? Como que foi? Ok, vamos lá. Então, né, quando eu tinha lá pelos meus 17 anos, eu comecei a me interessar muito pela medicina, né? E eu queria fazer vestibular para medicina, estudei muito, me esforcei para isso, mas eu sempre, desde os 13 anos, eu fui católica desde nascimento, mas aos 13 anos eu me converti e comecei a frequentar uma igreja evangélica, né? Então, dos 13 aos 17, eu sempre nas minhas orações eu falava com Deus, eu falava, Deus, se realmente é isso que Deus tem para minha vida, né, a área da medicina, então prepara para que todas as coisas aconteçam, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida, né? Porque eu gostava muito de pessoas, né, de cuidado, de realmente, né, atender essa necessidade humana. Mas, quando eu fiz o vestibular, eu não passei, né? E ali eu entreguei, eu falei, Deus, então eu entendo que não é isso que Deus quer para minha vida, né? Mas nem por isso eu vou deixar, né, de procurar realmente o meu propósito, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Só que eu lembro que na época eu já tinha me despertado um desejo para fazer psicologia. Mas aqui em Cascavel não tinha, né, a faculdade de psicologia. Então eu fiquei naquela esperança de que um dia, né, pudesse ter, mas nem por isso eu, né, parei, né, com os estudos. Então eu fiz um vestibular no ano seguinte ou nos próximos anos para economia. Uma área que não tinha nada a ver com o que Com o que você gostaria de seguir. mas eu falei, eu vou fazer para alguma coisa. Na época, né, eu estava trabalhando, então eu teria que fazer uma faculdade à noite, né? E na UniOeste, as únicas faculdades que tinha era matemática, né, economia, administração, contabilidade. Então eu optei por uma delas, e foi economia. E eu fiz economia, cursei 5 anos, me formei, né? Só que logo que eu me formei, aí eu me casei. Eu me formei e me casei. E né? logo, Então, eu não logo exerci, veio o seu primeiro filho ou ainda... eu esperei 1 ano e meio só. Né? Então, eu me você casei... estava cursando faculdade quando ganhou? Não. Não. Você já tinha se formado? Isso, já tinha me formado. Na primeira faculdade de economia, né? Entendi. Havia me formado e me casei. Então, 1 ano depois de casada, eu tive meu primeiro filho. Né? Então, nessa época, eu parei, né? Eu ainda estava trabalhando de forma autônoma, né? Como bordadeira, né? Enfim, fazendo alguns bicos, assim. Durante 10 anos eu trabalhei numa empresa, mas eu saí e continuei trabalhando. Então, eu aproveitei esse tempo da maternidade para continuar trabalhando em casa. Né? Então, foi muito bom, né? Foi uma experiência, assim, extraordinária, porque fui eu que eduquei e cuidei dos meus 2 filhos, né? Então, eu tive um com 1 ano e meio de casada, após 4 anos eu tive o outro. Então, durante, né, um bom período, né, eu exerci apenas a maternidade, mas lógico, como eu queria contar para vocês a respeito do chamado. Né? Então, logo que eu me converti, eu tinha esse sonho, né, de cuidar de pessoas, de realmente, né, suprir aí uma necessidade humana, né, de cuidado, de necessidade, muitas vezes, de sofrimento. Né? Então, quando eu vi que a medicina não seria, né? Não era o caminho. Isso, né? Não era o meu propósito, né, de vida. Eu comecei a me envolver muito na igreja, né? Então, assim, eu trabalhei com crianças, eu, né, liderei jovens, eu me envolvi muito, muito com a igreja. Então, nesse envolvimento, eu comecei a perceber que Deus tinha algo a mais para minha vida, que não era só aquela coisa de eu ir aos domingos à igreja, né, de ouvir. Não, eu queria mais, eu queria realmente, né, poder ajudar as pessoas, e ali eu comecei a perceber, né, o propósito que Deus tinha para minha vida. Né? Foi na igreja, foi no convívio com pessoas, né, em sofrimento e muitas vezes, né, tendo a necessidade, que eu, né, comecei a ajudar. E quando eu casei com meu esposo, né, que é pastor, aí sim, né, isso se tornou ainda mais, exatamente, se tornou ainda mais, né, presente na minha vida. Né? E desde então, eu comecei a exercer, então,
esse chamado pastoral. Ainda não, né, ungida pastora, né, demorou alguns anos para que isso acontecesse, para que o nosso pastor, né, ele percebesse que havia ali sim um chamado, e quando ele percebeu isso, ele me chamou, ele perguntou se eu gostaria, né, de me tornar uma pastora, né. Eu lembro que foi um choque muito grande, porque até então eu conhecia mulheres, esposas de pastores, né, e não pastora. Né? E quando ele, né, me chamou, eu, né, em oração, eu falei, Deus, é isso que Deus quer para minha vida? E aí eu comecei, né, a exercer, então, lógico, de uma forma voluntária, né, que é o que eu faço até hoje. Eu não quis me comprometer no sentido de ser uma contratada, né, pela igreja, mesmo que, né, recebendo assim, nós não recebemos salários, né, nós recebemos uma oferta da igreja, né. Então, eu não quis, por causa desse prendimento, né? Não é prendimento, desse compromisso, né? De estar ali, né? Naquele período, por conta das crianças, né? Eu queria, né? Estar com eles, cuidar deles, e sim, nos momentos que eu tivesse, né? Livre, eu pudesse exercer, né? Esse chamado. A faculdade de psicologia, então, veio bem depois. E bem depois. Ela é bem recente, na verdade. É recente. Né? Eu tenho 3 anos de formada, né, em psicologia. E ela veio justamente por conta do chamado. Né? Porque a partir do momento que eu me tornei pastora, eu comecei a realizar atendimentos, né? Principalmente as mulheres da igreja, né? Fazendo ali, né, cultos e estando em contato com as mulheres, eu vi essa necessidade de estar atendendo as mulheres. E por eu atender uma necessidade espiritual, né, eu comecei a perceber que não era só, né, o problema ali que estava acontecendo, né, o sofrimento das mulheres não era apenas espiritual, mas também emocional, psíquico. E aí eu falei, eu preciso de mais ferramentas para ajudar essas mulheres. Inclusive, pastora, assim, a gente sabe que existem várias falas, né? Eu vou dizer assim, nas redes sociais, né? Sim. Existem várias falas, assim, de pessoas falando que ou você é espiritualizado ou você recorre à medicina, né? A gente sabe, eu como uma pessoa que estuda a Bíblia, que vai na igreja da Lagoinha, né? Eu sei que não é bem assim. Mas assim, você e o pastor Patrício, como vocês conseguem conciliar a saúde mental das pessoas com a religiosidade? Isso, para as pessoas entenderem que buscar um psicólogo não é pecado. Sim. Infelizmente, né, isso vem já de muitos anos, as pessoas olham, né, para essa questão, né, da psicologia, né, como um tabu, algo muito, né, quem procura psicólogo é pessoa louca, né, a pessoa que tem, assim, alguma coisa que não tá, né, muito bem, né, então, assim, a gente procura, né, como pastores, e a gente tem feito esse trabalho já há alguns anos já, não só por conta de eu ter feito psicologia, mas por realmente entender, né, que nós somos um ser humano, e como ser humano, né, aquilo que a Bíblia traz, né, de conhecimento para nós somos corpo, alma e espírito. Né? Se a gente cuida só da parte espiritual, vai ficar, né, a parte física e a parte psicológica, né, em falta. Então, a gente precisa cuidar dessas 3, né, áreas da nossa vida. Então, assim, a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a ensinar as pessoas, né, tem questões que são espirituais, sim, que você precisa cuidar, tem questões físicas, você vai lá ao médico, você cuida, você faz exercício, mas, né, e a parte mental? Né, e aí que as pessoas confundem muito, acham que, né, a parte mental tem a ver só com loucura, que não saber, né, realmente, né, raciocinar, enfim. Não, né, essa parte mental, assim como o nosso corpo, né, físico, ele adoece, a nossa mente também adoece. Né, e nós precisamos de alguém, né, realmente especializado, que saiba, né, cuidar e tratar você. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem de ensinar. Até porque nós cristãos, nós entregamos tudo ao Senhor, né? Mas como você acabou de falar, muitas vezes a gente não acaba enxergando isso e acha que não, o Senhor vai me curar, eu vou ficar aqui, e cada vez você vai atrofiando.
e você não... a pessoa fica com aquela fé, com aquela crença e não busca ajuda. E às vezes o Senhor tá falando, olha, você precisa buscar, tá conduzindo a você buscar essa ajuda e a pessoa não se dá conta. Às vezes até mesmo por uma criação da família, né? Porque tem aquelas pessoas religiosas, Sim. né? E aí você não se dá conta desse pedido de ajuda, de socorro, né? E entrando nesse assunto, hoje você atua na área da psicologia, né? Tem a sua clínica. O que mais, assim, você percebe nas suas conversas com os pacientes? A maior queixa A maior deles? queixa, as dores mesmo, né? Como que... Porque às vezes a pessoa que tá ali em casa, ela fala assim, nossa, tá aí uma oportunidade para eu ir buscar ajuda. Se identificou com você, né, Silvana? Sim. Então, como que seria isso? Então, hoje eu atendo, né, vários tipos de pessoas, né? Desde criança, adolescente, né, adultos, idosos, né? Então, as pessoas que vêm para atendimento, geralmente elas têm muita resistência, né? Eu atendo muito paciente que sim, se identificaram comigo, né? Principalmente pessoas que me conheceram como pastora, né? E aí, por entender, nossa, ela é pastora, mas ela é psicóloga, eu vou, né, até ela, porque de repente ela pode entender o meu caso, né? E Sim. não vai me julgar, e não vai, né, de certa forma me olhar, né, como uma pessoa que realmente é doida, é louca, né? Sim. Então, né, esse primeiro contato, assim, com essas pessoas é muito importante. Por quê? Porque não deve existir esse julgamento, né? E sim a pessoa reconhecer, né, que da mesma maneira como às vezes eu vou sentir uma dor na minha barriga e isso pode estar relacionado a algum, né, problema, né, físico, eu vou procurar um médico, né, para tratar. Eu, né, também sentindo, né, algum sintoma de ordem, né, mental, por que não, né, procurar um psicólogo e de repente até um psiquiatra, dependendo da necessidade, né? Então, essa resistência, às vezes por conta da fé, ela é muito grande, principalmente no meio cristão, né? Como você falou, as pessoas, elas ficam naquela dependência apenas da fé, né? Que não, eu vou ser curada, né? Eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Lógico que isso é importante, eu acredito, né? Que em muitos casos, sim, né? A fé, ela vai conseguir atingir esse objetivo desse milagre que a pessoa, né, precisa, mas né, a insistência, né, desse problema, ela precisa, sim, né? Por que não procurar, né, ajuda, né, de uma pessoa, de um profissional que vai poder ajudá-la, né, a não continuar com aquele sofrimento, né? Então, como é importante, né, as pessoas terem essa maturidade para entender que sim, né, eu posso e devo orar buscando, né, a minha cura, mas se eu não estou percebendo isso está me atingindo de uma forma a causar sofrimento, eu posso e devo, né, ir atrás desse profissional, né, psicólogo ou psiquiatra que vai me ajudar. Sim. A pastora também comentou que você que fez um estágio na Delegacia da Mulher. Sim. Existe a Silvana antes e depois do estágio ou foi tranquilo? Com certeza, né? A minha visão, né, olhando assim, principalmente para a mulher, né, ela mudou muito depois desse estágio, né? Estar em contato com as mulheres, né, que sofreram violência, né, e que hoje, olhando e entendendo que o julgamento das pessoas é muito grande, porque hoje eu ouço muitas pessoas falarem assim, ai, mas por que permanece nessa situação? Por que não vai logo, né, atrás dos direitos dela, a delegacia, denunciar? Quantas mulheres vieram, né, para a delegacia, né, prestaram uma queixa e após, assim, semanas, elas foram lá e retiraram a queixa, né? Por que isso acontece? Sim. Acontece muito, é assim, né, uma taxa muito alta, né, de desistência, né, dessa queixa. Por quê? Porque nós não temos muitas condições para que essa mulher tenha uma independência, né? Porque a maioria das mulheres que sofrem violência são mulheres dependentes dos seus companheiros. E por esse motivo, elas permanecem nesse relacionamento, né? Abusivo, né? Abusivo, exatamente. Então, assim, né, é muito fácil você falar, vai lá, denuncia, né? muito fácil. Faz aí, né, a sua parte, mas e depois?
Como que essa mulher vai se sustentar? Como que essa mulher vai cuidar dos filhos, que a maioria, né, tem seus filhos? Então, assim, não é fácil, né, para essa mulher fazer, né? Dar esse passo, né? Que é tão Exatamente. importante para a própria liberdade dela, né? Sim, exatamente. Então, hoje, né, a visão que eu tenho, assim, o quão é difícil, o quão, né, a sociedade precisa se atentar a isso, que não é só dar condições para que ela denuncie, para que ela, né, tenha lá, de repente, uma proteção, né, a Lei Maria da Penha, que sim, ela é muito eficiente, mas, ao mesmo tempo, também dar essas condições a essas mulheres, né, que sofreram e estão em Sim. sofrimento e que precisam ter um recomeço, né? Eu tenho um caso, né, dessas 50, acho que 52 mulheres que eu atendi durante esse, né, período que eu estive lá, com vários atendimentos, foram mais de 500 sessões, né, nesse período. Então, eu tive um caso de uma mulher que sofria, né, violência psicológica, né, não era a violência, né, com agressão Doméstica. física, né, mas era psicológica, e ela conseguiu, né, se separar e começou a empreender. É muito lindo, Olha que legal. né? Ela começou a fazer sabão caseiro. Olha só, que É história. lindo, gente, a história dela, sabe? E eu lembro que na terapia eu falava, vamos anunciar. E eu ajudei esse processo, eu Sim. ajudei ela a anunciar. E ela começou a vender, sabe? E ter, né, ali... A sua da renda. Exatamente, da onde ela, né, tirar o dinheiro, o sustento dela, né? E ela conseguiu... Né? E hoje ela continua. Ela né, é uma nesse ramo, empreendedora. é uma empreendedora. Então, Olha só, que legal. E foi a forma que ela conseguiu, né, de realmente se desvencilhar, né, daquela situação, né? Ela foi protegida pela Lei Maria da Penha, né? Teve todo o auxílio, né? Mas ela precisava ter condições, né, de se sustentar. Porque se isso não acontece, ela precisa, né, de alguma forma ter. E eu até acho, pastora, que a partir do momento que você tem filhos, a mãe, ela acaba deixando ela de lado e pensa nos Exatamente. filhos. Então, a mãe, ela aguenta tudo. Sim. É esse abuso psicológico, é a violência doméstica, pensando nos filhos. Exatamente. Quando meu filho tiver 18 anos, aí eu vejo o que fazer, né? Quando ele caminha com as próprias pernas, eu vejo o que eu faço. Aí eu faço. E às vezes isso pode ser tarde demais, né? Sim. Então, a mulher, ela precisa realmente buscar ajuda, e sempre vai ter ajuda. Sim. Sempre vai ter ajuda. Mas isso é bem importante a gente comentar, né? Que a gente acaba pensando nos filhos. E essa é a lei natural da vida. A gente tem as nossas bebês pequenas ainda, e aí a gente quer ficar com elas perto, né? E o papel Sempre do pai... debaixo da nossa asinha aqui. Porque o papel da mãe é deixar mais próximo, né? E o Sim. pai é empurrar. Empurrar pro mundo. Empurrar pro mundo. E nós somos mães empreendedoras, e vamos entrar nesse assunto. Nós temos as empresas com nossos esposos, né? A gente tá iniciando agora. E essa convivência, às vezes, não é muito fácil, né? Assim, você trabalhar com uma pessoa que não é da sua família já não é tão fácil, né? Você tem que ter um sócio ali que tenha muito o seu feeling ali para as coisas fluírem bem. Mas agora, trabalhar com alguém que é da sua família... assim, Conviver, assim... Porque a gente acaba levando pra casa, a gente acaba, né, trazendo de casa pro trabalho e do trabalho pra casa. Então, trabalhar com o marido é bom, mas também, né? Não é fácil. muito fácil. Como foi, assim? Como foi, não, né? Porque é uma construção. Como que é essa construção, pastora? Porque a gente respira trabalho, até a gente estava comentando antes, né, que a própria igreja é uma empresa. Como que é? Como vocês conciliam tudo? A família, os filhos, o trabalho, a igreja, como que é esse? Até mesmo para nos dar conselhos, né, com a tua experiência. Exatamente, né? Eu quero começar essa fala, então, né, trazendo uma palavrinha, né, equilíbrio. Tudo na nossa vida, né? Se nós levarmos com leveza, com equilíbrio, né? Nem puxando muito para um lado, nem para o outro, a gente vai conseguir, né? De uma forma saudável lidar. Então, foi assim, né? Desde o início. Lógico, não foi fácil, né? Desde do início lá, a gente sempre juntos, né?
dividindo ali funções, né? Eu sempre ajudando, auxiliando muito, né? Hoje ele está à frente da igreja, tem outros pastores auxiliares, mas eu estou ali mais como auxiliadora, né? Então, assim, o meu convívio hoje na igreja, ele não é tão intenso, né, quanto já foi, em outros momentos já foi. Até um pouco antes de eu ter as crianças, eu passava, né, a maior parte do tempo junto com ele. Então, sempre tentando, né, entender, né, o lado dele, a visão dele. Hoje eu tenho, nossa, eu falo, se eu tivesse feito a psicologia antes, né, teria sido muito mais fácil, porque a minha visão hoje é muito diferente, né? Hoje eu entendo, né, o funcionamento do homem, de como o homem pensa, como ele raciocina, como né, são as decisões dele, é totalmente diferente da mulher, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente já para e fala, ei, peraí, eu não posso olhar da forma como eu vejo, eu preciso entender como ele, né, também vai, as respostas que ele vai dar, né? Então, hoje é muito mais fácil, né? No começo, sim, né? Tivemos ali as divergências, mas algo que eu aprendi desde de pequena, né? Com a minha mãe. Minha mãe era muito mansa, tranquila, né? Aquela pessoa, assim, que ela não respondia. Eu nunca via minha mãe gritar em casa, para vocês terem uma ideia. Nossa. Minha mãe era aquela que ela era, né? Bastante firme, mas ela não precisava erguer a voz para que a gente obedecesse. Nossa, né? meu Ela sonho. falava. E é algo que eu tenho aprendido também. Lógico, eu sou mais, né, expansiva, mas ela era muito firme. Então, eu aprendi com ela, sabe? Quando meu pai falava, ela sim discordava, ela sim, mas ela não rebatia, ela não retrucava, né? Ela esperava o momento certo dela trazer a opinião dela. Então, eu fui aprendendo isso com ela, e quando eu me casei, eu comecei também a usar. Então, assim, eu e meu esposo, por mais que a gente tenha inúmeras divergências, ele pensa diferente de mim, nós temos gostos diferentes, mas nesses 17 anos de casada, nós nunca tivemos uma discussão. Por que isso? Exatamente por entender que ele, né, tenha opinião diferente, mas não necessariamente eu preciso, né, discutir e bater boca com ele por ele pensar diferente de mim. Né? Eu lembro que eu me calava, eu esperava, e no momento certo eu trazia, né, a minha opinião, o que eu pensava de uma forma, né, equilibrada, sem, né, tentar impor, né? Quando a gente tenta impor, né, para a pessoa, e principalmente para o homem, né? Vai vir de uma forma muito áspera, né? Rígida. Por quê? Porque a maneira como ele, né? O homem, ele tem a personalidade de ser né? Aquele que comanda, aquele que tem... Ele é o chefe. Né? Isso, ele é o chefe. Né? Então, querendo ou não, quando vem alguém, né, que deveria, sim, estar ao lado, auxiliando, e quer, né, se impor a ponto de querer mandar, é óbvio que, né, não vai ter uma aceitação muito boa. Então, a gente precisa entender isso. Né? Em casa também, eles têm essa autoridade. Apesar que o meu marido sempre brinca, né? Lá em casa, quem manda é minha esposa. Ele brinca. Eu já ouvi essa fala. E realmente, né? Ali em casa, as coisas, elas funcionam de acordo com aquilo que eu entendo. Por quê? Porque eu faço com que esse ambiente, né, familiar, ele funcione de uma forma, né, saudável. Para isso, eu preciso ter, né, de certa forma, o controle. Né? Ele sempre brinca, né? A Joana já viu isso, né? Domingo agora ele tava brincando sobre isso. Isso. Ele falou... Ele gosta muito de pescar, né? O pastor gosta muito de pescar. Então, obviamente, ele tem todo aquele aparato de pesca, que não é pequeno, né? A vara é comprida, tem aqueles molinetes, aquelas coisas, né? Então, ele tem todo esse aparato. E daí ele falou que eles estavam se mudando de um apartamento, né, pra um outro apartamento, e daí ia sobrar um cômodo desse apartamento. Aí ele falou que nesse cômodo ele ia colocar as varas de pesca dele, mas daí ele decidiu que esse seria o cômodo de costura. Foi esse momento, assim, que a igreja inteira caiu na gargalhada. Porque, claro, ele traz isso de uma forma muito leve, muito engraçada, assim. Daí ele falou, não, mas eu que decidi que o cômodo que sobrou vai ser de costura. Vai ser o quarto ali pra colocar a máquina e tudo mais, mas quem decidiu foi ele. Com certeza, a gente sabe que foi ele. A Joana até tem um pouco mais tempo de casada, né?
Eu ainda estou nesse A gente processo. tá fazendo, né, as pastoras realizam casamento, né? O pastor Patrício realiza casamento, né? Então a gente tá fazendo uma campanha aqui, pastora. O nome da nossa campanha é Casa Cacá. Então, assim, a gente já vive, né, desde 2019 como casal, né? Em pecado. Senhor, né? Eu vejo que a gente amadurece muito como casal, porque o meu temperamento não é muito fácil. O Ricardo, ele é uma pessoa muito tranquila. Então, Ele é metódico, mas tranquilo, pelo que eu vejo, assim, dele. Isso. Então, até eu entender, porque assim, às vezes, a gente falou uma coisa, você nem tá ouvindo o que ele tá falando, você só tá pensando na palavra, às vezes pra retrucar ou pra falar assim, não, você tem que fazer isso. Uhum. Mas às vezes ele só tá também desabafando e vice-versa. Então, assim, o que eu percebo no decorrer desses 7 anos é a paciência também. A gente precisa exercer uma paciência muito grande. E agora, eu fui batizada recentemente, então, né, sou cristã. Então, o Espírito habita em mim. Então, a partir desse momento, então, eu percebo que a mulher sábia edifica a casa. Isso. Então, você precisa ser sábia. Não digo que muitas vezes a gente não vai... Opa! Né? Ó, vamos a linha do bom senso. Mas a mulher, ela é, como você falou, a auxiliadora, né? Eu acho que tanto na empresa quanto dentro de casa, nós que somos sócias dos maridos, né? Mas eu acho que isso pra todo mundo. A palavra que a pastora trouxe é fundamental, o equilíbrio. Então, não é porque são 2 sócios que um tem que falar mais que o outro, né? Tem que um ouvir e o outro falar. E depois troca o outro. E daí todo mundo fala e todo mundo tem que ser ouvido. Exatamente. E não é um cabo de guerra. Não é um puxa daqui e o outro puxa dali. É dar a mão e enxergar a empresa ou a casa de uma maneira mais ampla para tudo fluir e todo mundo crescer e prosperar, né? Exatamente. Então não é um cabo de guerra, não é uma competição entre um e outro, tanto no casamento quanto na empresa, né? Não é uma competição, é realmente uma parceria. Então, dar as mãos, um fala, o outro ouve, depois troca e a gente chega num senso comum ali de todo mundo, né? Exatamente, porque o objetivo, né, tanto da empresa quanto do casamento, eu vou trazer esse paralelo, o que é? É realmente fazer com que se construa, né, esse envolvimento, né, e que haja crescimento, que haja amadurecimento. E aí, se tem um puxando para um lado, outro puxando para o outro, como que isso vai se perpetuar? Não vai. Não. Né? Então, a gente entendendo isso, que vocês estão juntos por um bem comum, né, com um único objetivo, é fazer com que dê certo. Né? Tanto a empresa quanto o casamento. Então, se vocês querem realmente que isso, né, dê certo, precisa, né, ter ali realmente cada um exercendo a sua função. Né? E realmente, né, ter um momento de falar, mas ter um momento de ouvir. De realmente baixar a guarda e falar, peraí, né, vamos pensar juntos aqui, né, vamos ver o que é melhor, né, é importante isso, né, quantas vezes, né, no meu casamento, né, o meu marido, não, vamos fazer assim, e eu, não, vamos fazer assim, e aí eu peraí, né, a gente tá juntos, né, por um bem comum, né, então vamos ver o que é melhor, né, vamos realmente ouvir os 2 lados e optar, né, e um vai ter que ceder, né, se realmente existe essas duas linhas ali, pessoas pensando diferente, um vai ter que ceder, né, lógico, não tem que ser sempre a mulher, não. Às vezes também vai ter que ser o marido, mas a gente precisa ter sabedoria, né, é a mulher sábia que vai realmente, né, conduzir, né, Deus não falou o homem, sabe, mas a mulher, ou seja, nós temos, eu atendo muitas mulheres, né, e eu vejo isso muito acontecer. A maioria das mulheres, principalmente em atendimento psicológico, né, vem com essa queixa. Mas sou sempre eu que cedo. Eu falei, se realmente é você que está entendendo, né,
e cuidando, né, vindo para atendimento, porque muitas vezes o marido não quer, não acha que não precisa, né, por que não você? Né, você tá lutando para que realmente, né, esse relacionamento, essa empresa, ou, né, qualquer coisa que estejam juntos ali fazendo, dê certo, né, então, ainda que seja só você, faça com que isso seja mais leve, né, porque quanto mais você pensar, é só eu, é uma carga, eu não aguento mais, é óbvio que isso vai ser, né, difícil para você. Né? Agora, se você muda, eu tenho a possibilidade, né, de fazer diferente, de, sabe, conduzir isso de uma forma mais leve, mais equilibrada. Por que não eu? Que bom que sou eu que tenho, né, essa capacidade. Sim. Sabe? Então, essa mudança de mente, né, ela vai ajudar muito, né? Me ajuda, né? Em muitos momentos que sim, eu também penso, mas sou eu, né? Não, né? Porque se eu tenho essa possibilidade, por que não eu, né? Olha só. Por que não eu? Então, pastora, e como é... Vocês têm um planejamento? Como que vocês pretendem... Você sempre viveu aqui em Cascavel? Vocês pretendem continuar aqui? Como que vai ser essa questão? Vocês estão indo embora? Sim, ela me falou que vai... Não. Eu vou fazer minhas malas também. Então, né, A com longo relação... prazo, Sim. em relação à igreja. Ok. Com relação, né, ao chamado, né, é algo assim, eu posso dizer um tanto quanto... Fugiu a palavra agora, que já vem. É algo indeciso, né? Não tem como a gente saber, né? Olha. Por quê? Porque, na verdade, né, até a Joana, acho que sabe um pouquinho da nossa história, né? Nós somos aqui de Cascavel, né? Não nasci aqui, mas praticamente eu vim pra cá com 1 aninho de idade. Eu sou aqui de Ubiratã, bem pertinho. Meu marido é do Mato Grosso do Sul, também veio cedo pra cá. Então, crescemos aqui, né? E começamos a exercer o nosso chamado aqui. E no ano de 2018, nós tivemos uma direção de Deus para irmos para Belo Horizonte. Então, nós deixamos tudo, família, né? Vendemos tudo que nós tínhamos, que a gente brinca que era quase nada. E fomos embora, né? Por uma direção de Deus. Deus realmente nos direcionou a irmos para Belo Horizonte, para a Igreja Batista da Lagoinha. Até então, a gente não era desse ministério. E quando chegamos lá, né? Estávamos totalmente, né? De forma voluntária, né? O meu marido... Ele recebeu o convite, né? Mas esse convite não era para você trabalhar e receber um salário por isso, né? A gente ia sim, né? Exercendo o nosso chamado, mas não tinha garantia nenhuma de que nós, né, receberíamos algo por isso. Né? E nós começamos a nos envolver lá na igreja, né? E trabalhar. E chegou um momento que sim, né? O nosso pastor, nosso querido pastor Márcio, né? Que foi durante 50 anos, né? O presidente da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Hoje o filho dele assumiu, o pastor André. E ele nos recebeu, né? Recebeu o meu esposo como pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Então, nós permanecemos lá, né, de julho de 2018 até dezembro, né, na igreja central, a igreja matriz que a gente chama, né, que foi onde tudo começou. E em dezembro nós fomos enviados novamente aqui para Cascavel para começarmos o trabalho, né, da Igreja Batista da Lagoinha aqui em Cascavel. Então nós viemos assim, sem nada, né? A gente brinca, né, sem nada de estrutura para abrir uma igreja. Nós viemos, eu, né, meus 2 filhos, meu marido, né, sem casa para morar, né, havíamos vendido tudo. Então, eu lembro que meu pai emprestou uma kitnet dele para a gente morar. Trouxemos o que tínhamos, né, de mudança. E começamos um trabalho, né, num hotel, na época, Hotel Copas Verdes, né, nós alugamos lá a sala deles, né, de eventos. E ficamos ali por 2 meses realizando cultos, né, nos finais de semana. Né? E as pessoas foram, né, vindo e começamos assim esse trabalho, sem nada de estrutura, né? E conforme as pessoas foram chegando, né, foram realmente se compromissando com a igreja, a gente foi entendendo que realmente, né, Deus tinha algo, foi aí que nós alugamos o nosso primeiro salão, né, com ali 30, 40 pessoas, né, já se membrando, né, na igreja, se tornando membros, e com isso começou, então, né, o nosso trabalho. E a igreja foi crescendo, né? E a gente viu a necessidade de ir para um lugar maior, né? Trocamos de local,
fomos na época para o Espaço Thalia, né? Era um espaço de eventos, né? Que foi alugado para nós como igreja, mas veio a pandemia. E aí, nós nem inauguramos lá o espaço, né? Veio a pandemia, tudo fechado. Eu lembro que o espaço era muito grande, tinha aquela questão, né? De que não podia reunir muita gente, né? A maioria das igrejas tiveram que fazer lista, né? De presença. Nós não precisamos, porque nós éramos em poucas pessoas, não eram muitas pessoas na época. Então, a gente espalhou bem as cadeiras. Então, todo mundo, né? Podia participar nesses 2 anos ali que a gente permaneceu, né? Então, a gente não precisou nunca fazer lista, né? De presença das pessoas no culto, né? Mas, infelizmente, com a pandemia, o proprietário precisou vender lá o salão, nós nos vimos, né? E agora? O que nós vamos fazer? E nisso apareceu, né? Um empresário da cidade que, né? Decidiu construir a igreja para nós e alugar, né? Para a igreja por um período aí de 10 anos, que é onde nós estamos hoje, né? Então, a igreja, ela foi planejada, foi arquitetada, né? Eu e o meu marido sentamos lá e desenhamos aquilo que a gente precisaria, né? Para que realmente a igreja, né? Fosse construída, né? As arquitetas nos ajudaram e nós, em 1 ano, mais ou menos, foi construída, né? A igreja onde nós estamos ali na Erechim. Foi construída especificamente, né, para a Igreja Batista da Lagoinha. E né? é uma estrutura incrível. Incrível. Gestão financeira, né, vinda de outros lugares, né? Foi totalmente das pessoas que estavam conosco, né? Financiado por dízimos e ofertas, né, da igreja. Não a parte, né, de construção, que foi um empresário, né? Mas toda a parte interna, né, tudo aquilo que a gente precisava que diz respeito à igreja, né, construção de palco, iluminação, né, toda a parte do kids, né, tudo, os móveis, tudo que tem hoje ali, né, foi com os dízimos e ofertas das pessoas que fazem parte da igreja. Né? Então, às vezes as pessoas não enxergam, mas a igreja é uma empresa, só não tem fins lucrativos, exatamente. Né? O fim da igreja é realmente acolher e atender todas as pessoas que queiram estar lá. Exatamente. Então, a igreja também tem conta, viu, gente? Com certeza, e sim. não são baixas. E não são né? baixas. Até porque, pelo menos a Igreja Batista da Lagoinha tem o Kids, tem o Rocket, tem os adolescentes, o Legacy e tem o culto dos adultos, né? Isso. O culto dos adultos ainda no domingo são 2. Isso. Quase 3. Em breve 3. Em breve 3. Já não tá cabendo mais, né? Nós temos Já capacidade para 400 pessoas. Olha. 2 cultos já não tá mais, né, comportando. Então, a gente já tá pensando em abrir um 3º culto. Não nesse domingo, no culto passado, eu e o Rogério ficamos numa cadeira... tipo assim, tem todas as cadeiras do culto. Daí eles colocaram mais um pouco de cadeiras na frente, assim, né? Umas cadeiras extras ali. Isso. Eu e ele já ficamos lá nas cadeiras extras. Então, tipo assim, se tem 400 cadeiras... Então, eram 410. Tinha 410 pessoas lá, porque realmente a gente já ficou nas cadeiras extras lá na frente. Eu e ele falamos assim, nossa, não tem mais lugar pra sentar, mas não tem problema, a gente fica aqui de pé no cantinho. Daí os voluntários que ajudam ali, né, eles já se mexem, já vão procurando e já acham um lugar pra gente, né? Inclusive, nesse dia foi a pastora Jéssica que falou, não, gente, peraí, vamos sentar ali, não sei o que, deu tudo certo. No final das contas, deu tudo certo. Até a Jo comentou comigo que vocês realizam cultos... cultos não, né? Reuniões para as mulheres, encontro para as mulheres. Como que funciona? Como que é para a pessoa que está assistindo? Isso. Gostaria de participar. Eu também quero participar, porque agora né? Como que é? Maravilhoso. Acontece mensalmente. Isso. A nossa igreja, ela tem, né, a matriz. Hoje, né, já não é mais em Belo Horizonte, né? Hoje está acontecendo uma transferência, né? Orlando, né? Onde o nosso pastor André, ele, né, coordena a partir, né, de Orlando. Então, assim, a gente tem toda a direção, todo o direcionamento vindo de lá. Né? Nós temos mentorias, né, para todos os ministérios, todas as funções, né, que a igreja exerce, e dentre eles, né, o grupo de mulheres, né? Hoje, né, com o nome de Shine, é o culto de mulheres. Então, a gente realiza... Até o ano passado, nós fazíamos culto mensalmente, né?
está havendo umas mudanças, né? Nós estamos passando ainda por um processo de mudança. Então, está acontecendo agora, né, nesse momento, a cada 2 meses, né? Então, a segunda sexta-feira, né, do mês, né, a cada 2 meses, nós realizamos o culto. Né? Esse culto, eu estou à frente, né, cuidando, né? A maioria das vezes, né, pregando, mas nós também trazemos, né, pregadoras de fora, né? É totalmente voltado para mulheres, né, de 12 até a idade que você se sentir confortável para estar lá. Falamos sobre todos os assuntos possíveis, né, relacionados às mulheres. É aberto a todas as mulheres. Eu sempre, né, chamo, né, as mulheres que participam ali da Lagoinha e convido as suas amigas, chamem, né? Não importa se é católica, se é espírita, se é... Gente, ali é aberto a qualquer tipo, né, de religião, de pessoas, né, que queiram realmente ouvir uma palavra, né. Eu utilizo também da ferramenta da psicologia, né, em muitas das minhas mensagens. Eu faço essa ligação, né, não só da parte espiritual, mas também da parte psíquica, né, o quanto isso tem, né, abençoado a vida das mulheres ali, né, no seu crescimento espiritual, mas também, né, psicológico, né, e físico, por que não? Então, a gente traz muita orientação, né, para essas mulheres. E o próximo encontro já tem data? Já, né? Agora nós vamos entrar em período de férias, né, em julho. Então, assim, os nossa. ministérios entram, né, no período G6 que a gente tem, né? Alguns ministérios entram em período de férias. Então, em julho nós não teremos. Em agosto nós vamos ter o nosso encontro global, né, de pastores, né? E por conta disso, seria, né, em agosto, o nosso próximo, né? Mas por conta desse encontro nós não faremos. Então, no dia 9 de setembro, nós realizaremos o nosso próximo culto Shine. Então já É fácil de lembrar essa data, né? Isso. A Monize nasceu no dia 7 e a Aurora dia 19. 16. 16. Ia falar 19. Não sei. 16 de setembro. Então, ó. É Então, fácil ó, de lembrar essa data. Dia Isso. 9 de setembro, o Isso. culto voltado para as mulheres. Isso. E é bem voltado para as mulheres, assim, porque toda a decoração da igreja muda, a cara da igreja muda. É coisa mais linda, assim. Fica tudo bem cor-de-rosa, bem enfeitado, assim. No culto do dia a dia tá tudo lindo, organizado, tudo muito limpo, né? Sim. Tudo muito lindo, a decoração da igreja é impecável. Mas no dia do culto Shine, é um carinho a mais ali que tem com a gente, sabe? É Então, específico pra especial, mulher. é especial. E você tem que aham. pensar, né? Porque a mulher, ela é mais sensível. Então, ela gosta Sim. desses detalhes. Sempre né? tem um cenário para tirar foto. Aham. Que mulher gosta de foto. Gosta, né? Pastora, nós Sim. gostaríamos muito de agradecer a tua presença. Foi uma conversa muito enriquecedora para nós. E como que o pessoal encontra você? Você atende qual clínica? Onde que é o endereço da igreja Lagoinha? Poderia... Como que a gente Ah, te encontra? Claro. Né, a igreja, então, ela está localizada ali na Rua Erechim, número 808, né, aberta a qualquer pessoa que queira, né, participar conosco. Nós temos o culto, então, no domingo, né, às 10 e às 19 horas. Né, tem os outros cultos que estão lá, né, na nossa rede, né, do Instagram. Né, então, você pode também acessar lá, né, Lagoinha Cascavel. Como psicóloga, hoje eu atendo, né, na clínica Espaço Cuidar. Então, né, o meu telefone, o meu Instagram, depois vocês podem, né, colocar. A gente coloca né? na legenda. Isso, E eu, né, faço atendimento, realizo atendimentos psicológicos, né, para qualquer tipo de pessoa, né, dos mais, né, diferenciados transtornos psicológicos, né, e também para pessoas que queiram, né, se conhecer, ter um autoconhecimento, que não é também só a pessoa que está passando por algum transtorno, né, mental, que precisa procurar, né, um psicólogo, de repente, para outras coisas, e principalmente autoconhecimento, o quão é importante, né, você cuidar, você se perceber, né, às vezes não é o problema de ordem mental, mas às vezes até de ordem psíquica, emocional, que você não consegue lidar bem com uma pessoa, você tem dificuldade, né? Às vezes não está tão direcionada, né, para essa parte de transtornos, né? Mas você pode melhorar e aprender a lidar, né, de uma forma mais saudável e equilibrada. Eu tenho uma opinião que todo mundo deveria consultar com um psicólogo. Essa é a minha visão, a minha opinião, assim. Porque eu acho que todo mundo
trauma, todo mundo tem algo a se tratar. Então, da mesma maneira que você tem que fazer o check-up no médico lá, que você tem que as mulheres precisam ir ao ginecologista, a minha opinião é que todo mundo deveria consultar com um psicólogo. Porque Passar por essa experiência. passar por esse tratamento, assim, pra você se dedicar às coisas importantes da sua vida, pra você ser uma pessoa melhor. Então, a minha opinião é essa. Que todo mundo deveria. E eu concordo com você, Joana. Concordo. E pelo que eu Exatamente. vejo, Quão importante. Pelo que eu vejo, assim, por exemplo, meu marido, ele fez, né, um tratamento e ele é outra pessoa, sabe? Assim, eu fico assim, tipo, gente, que lindo. E depois disso eu falo assim, nossa, todo mundo deveria consultar com um psicólogo. Mas isso é assunto para outro podcast. Pastora, muito obrigada pela sua presença no nosso primeiro Working Cast das meninas. Nosso primeiro Working Cast cor-de-rosa aqui dessa plataforma. É um prazer ter você, porque você é a minha pastora. Jéssica, te amo. Mas assim, você e o pastor Patrício fazem uma diferença, assim... fizeram uma diferença na nossa vida. Como casal, como empresa, como família, né? Falando eu e o Rogério, assim, vocês fizeram uma diferença muito grande na nossa vida. Eu acho que vocês nem sabem o quanto isso é importante, o quanto a gente sentiu falta de vocês quando a gente não tava em Cascavel. E assim, é um prazer, uma honra ter você aqui no nosso primeiro podcast. E eu tô muito feliz, quero agradecer a todo mundo que tá aí do outro lado assistindo. Essa conversa foi muito enriquecedora. E se vocês quiserem encontrar a pastora, a gente vai deixar o contato dela ali na legenda, as redes sociais da Alagoinha também, pra quem quiser encontrar a igreja. E é isso, gente. Muito obrigada. Meninas, eu agradeço de coração, né? Fico muito feliz, emocionada e honrada, né? Por estar aqui com vocês, né? Primeira vez, né? Num podcast. Muito feliz, muito obrigada mesmo, tá? Deus abençoe grandemente vocês. Em tudo que vocês forem fazer, né? Que vocês realmente venham ter sucesso, né? E a graça de Deus sobre vocês. Amém. Assim seja. Amém. Isso aí. E esse foi o nosso Working Cast.